Olá, está começando Sociedade Civil, um programa que mostra iniciativas que contribuem para uma cidade mais organizada e para a melhoria de qualidade de vida de todos. A cada semana nós conversamos com um representante da sociedade civil com o objetivo de apresentar trabalhos e soluções em diversas áreas, entre elas saúde, meio ambiente, educação. Hoje nós destacamos o Instituto Semeia, que tem uma importante atuação nos parques e áreas verdes. E para nos explicar a dinâmica desse trabalho, nós conversamos a partir de agora com o diretor executivo do Instituto, que é o Fernando Pieroni. Seja bem-vindo, Fernando. Prazer imenso em tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. O Instituto Semeia, ele é relativamente novo, né? Começou quando? É um instituto novo, começou em 2011. É uma iniciativa do Pedro Passos, da Natura. Num dado momento, ele quis criar a instituição filantrópica dele. Ele já é um militante de longa data no mundo ambiental e ele decidiu que a instituição deles deveria se dedicar a questões ambientais. E daí o nosso tema ser a gestão dos parques. E aí o pontapé inicial foi como? Assim, como é que o Semeia começou a aparecer para o público? O Semeia, assim, para explicar um pouco a missão do Semeia, o Semeia tem como premissa de que as pessoas só irão valorizar os parques no momento em que elas conhecerem e tiverem uma boa experiência nos parques. Aquela frase de que a gente só ama aquilo que você conhece é um pouco nessa linha, é isso que a gente acredita. Então, a nossa proposta é fazer com que os parques sejam um orgulho dos brasileiros. E, para isso, a gente precisa ter parques bem geridos, onde as pessoas possam ter uma experiência boa, parques bem divulgados, e é para isso que a gente trabalha. E, para isso, é fundamental uma parceria público-privado? A parceria é um dos caminhos para que a gente aprimore a gestão dos parques. A gente vê assim, não só os parques, como outros equipamentos públicos, a gestão pública muitas vezes enfrenta dificuldade para cuidar desses espaços. Não por causa das pessoas que trabalham no poder público, mas a gente sabe que o regime jurídico é mais engessado, que a contratação no setor público é mais complicada. Então, por que nós não, sem perder a prerrogativa de pensar a política pública, por que nós não trazemos a iniciativa privada para trazer a flexibilidade privada para a implementação dessas políticas públicas? E daí que nós acreditamos que a parceria entre o público e o privado é um caminho para que a gente tenha parques mais bem geridos. E aí tem um ponto que eu acho que é importante a gente fazer com que as pessoas entendam melhor o que é uma parceria público-privada. Porque as pessoas, quando ouvem, né, essa parceria, já falam, vai privatizar. Eu vou ter que pagar para ir no parque. Já cria-se um pânico, né? Sim. Explica para a gente direitinho, enfim, quais são os termos, né, em que essas parcerias acontecem e de que forma isso pode ser benéfico para que a gente tenha parques cada vez melhores para a gente frequentar. Tá bom. Acho que tem um ponto que foi colocado, que é a diferença entre privatização e parcerias. Eu acho que esse é um ponto crucial, né? No Brasil, nós confundimos muito esse conceito. Privatização é a alienação. É a venda do parque, algo que nem é possível de ser feito. Seria a transferência da propriedade do parque para que uma empresa, para que um privado fizesse aquilo que bem entendesse. Isso não pode ser feito, né? Depois nós temos as parcerias. E aí temos diversas modalidades de parceria. E o que são elas, no sentido mais geral? É um contrato com prazo definido, com regras muito claras, com o monitoramento do desempenho daquilo que foi pactuado entre o público e o privado, e que ao final desse contrato a gestão volta para a mão do poder público, sendo que a propriedade sempre foi do poder público, não uma transferência de propriedade. É como se o governo trouxesse um síndico para cuidar daquele espaço público em seu nome por um determinado período com regras muito claras. Sobre modalidades de parceria. Aqui no Brasil a gente tem vários regimes jurídicos distintos. Tem o que a gente chama a famosa PPP, a parceria público-privada no Brasil. É um tipo de contrato em que a empresa ela pode desenvolver uma atividade econômica dentro do parque para pagar a manutenção, para pagar a sua remuneração, inclusive. Só que se a conta não fecha, ou seja, se isso é algo que não consegue cobrir todas as despesas, o poder público complementa com recursos. Isso que a gente chama de PPP no Brasil. Existem aquelas modalidades de contrato que têm essa mesma lógica, mas a atividade econômica desenvolvida é capaz de pagar todos os custos, os encargos e obrigações. Isso é o que nós chamamos de concessão aqui no Brasil.
Depois tem aquelas contratos semelhantes que são com entidades que não têm fins lucrativos, que são as entidades sem fins lucrativos. Ou seja, pode ter também parcerias com ONGs para desempenhar atividades e fazer a gestão dos parques. E tem o contrato mais simples, que é a adoção do parque. Isso acontece muito com praças, né? Espaços menores, em que aí tem uma empresa que simplesmente adota e mantém. A gente vê isso, às vezes, em canteiros centrais de avenidas, a gente vê em praças. Na própria Marginal, aqui em São Paulo, a gente tem vários trechos que tem a adoção, e aí tem a empresas, placa, né? da empresa. Isso são tudo modalidades de parceria entre o público e o privado. Ainda que no Brasil a gente tem essa APPP, a concessão, a parceria com as ONGs e as adoções. São os 4 principais modelos. Quer dizer, são vários modelos e cada parque, evidentemente, pede a necessidade de um modelo específico. E como é que o Semeia, nesse caso, ajuda? Ou seja, qual o papel de vocês? Como é que vocês entram nesse tipo de análise mesmo, ou de projetos, enfim? Como é que vocês trabalham nesse sentido? O Semeia, ele trabalha com duas principais frentes de ação. Uma é essa de explicar para a sociedade o que são as parcerias, de procurar entender modelos de parceria. É um sistematizador de conhecimento, vamos dizer assim. Depois tem um outro lado que é o apoio aos governos. Aí nós temos acordos de cooperação técnica, em que nós ajudamos os governos na concepção desses projetos. À luz desse conhecimento do que é feito em outros lugares, de experiências, às vezes em outros setores econômicos, a gente senta com os gestores públicos e procura ajudar a pensar o que seriam esses projetos. Temos feito isso tanto no nível federal, com o Instituto Chico Mendes, quanto com estados, como com municípios também. E é interessante porque numa gestão bem realizada, o ganho ele pode ser em vários segmentos, né? No lazer, na geração de emprego, na renda que aquele parque... Na conservação, a gente não pode esquecer que o parque, antes de tudo, é um espaço para a conservação da biodiversidade. Tem a questão do turismo também, a questão do turismo também. O parque, se a gente pensar em parques naturais, a gente pode dizer que o parque é uma combinação de uma área grande, verde, onde a gente precisa conservar a biodiversidade, junto com uma visitação. Então, essa combinação de conservação com visitação, que a gente chama de uso público, é a característica de um parque natural. E nós temos os parques urbanos, e que aí eles funcionam como uma extensão da casa das pessoas, a conexão é muito mais próxima, às vezes a gente muitas vezes não precisa viajar para visitar um parque, é uma extensão mesmo da casa das pessoas, né? Então a gente tem esses 2 tipos de parque, o natural e o urbano. Certo. E o que você considera um modelo inovador e sustentável de gestão? O que isso englobaria? Olha, todos esses modelos que eu mencionei são formas de buscar uma inovação na gestão dos parques. Evidentemente que a gente precisa entender a realidade de cada parque e entender qual é o melhor contrato para aquela realidade. Mas o que tem de inovador em todos esses contratos? É importante que tenha encargos claros definidos pelo poder público. É nesse momento em que você tem uma política pública a ser cumprida por um parceiro privado. Ou seja, às vezes eu tenho um encargo de conservação, às vezes eu vou dizer, olha, concessionário, ó, parceiro privado, se você quer desenvolver uma atividade aqui, é importante que você também desenvolva atividade de educação ambiental. Nesse momento eu estou embarcando uma política pública para que seja realizado pelo parceiro privado. Só que existem encargos de conservação, existem encargos de visitação, existem encargos de preservação de patrimônio histórico, pensando que muitos parques, o próprio Ibirapuera, aqui em São Paulo, tem patrimônio histórico. Né? Então, o importante é que esses contratos tenham esses encargos, que são as obrigações, que tenha monitoramento de desempenho. Então, o que esses modelos precisam ter para serem inovadores? Regras muito claras para avaliar se o concessionário, se o parceiro privado está cumprindo com aquilo que foi pactuado com o poder público. E precisa ter um sistema de incentivos, de penalidades ou de bonificações para que leve ele a, de fato, cumprir com aquilo que foi pactuado. Essa é a inovação, porque nesse momento eu consigo embarcar uma política pública muito bem desenhada, em que eu consigo monitorar
e o privado cumpre aquilo com a flexibilidade privada que o poder público não tem. É isso que tem de inovador nesses modelos de gestão. E você tocou num ponto, quer dizer, o Parque Ibirapuera é um dos mais queridos, não só em São Paulo, mas, enfim, outras pessoas que vêm a São Paulo, né, para fazer uma visita sempre fazem questão de conhecer, porque virou um cartão postal, né? Isso. E agora existe uma discussão, né, com relação a de como vai ficar o Parque Ibirapuera. E as pessoas já ficam assim meio ressabiadas, né? Será que vai ter que pagar para entrar agora? Enfim. E vocês estão dando um apoio também nessa questão do Ibirapuera. O que você teria para contar para a gente? Olha, primeiro que o prefeito, os secretários envolvidos, todos repetiram inúmeras vezes que não haverá cobrança. Eu acredito que não haverá cobrança e eu acho que a sociedade tem que exigir que não haja cobrança. E o edital que foi publicado, que está agora, que foi publicado, diz que não haverá cobrança. Uhum. Eu acho que isso a sociedade não pode abrir mão de maneira alguma e precisa exigir, né? Eu vejo que esse contrato, ele segue essas práticas que nós falamos. Então, existe ali um caderno de encargos, existe um sistema de monitoramento de desempenho, existe essas inovações contratuais que são importantes para que ele seja efetivo, né? Então, são questões que as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas e pensar que tudo que está sendo feito é para trazer um parque cada vez melhor, né, para a população, né? E você tocou num ponto aí, quando você estava falando da gestão dos parques, né, que cada parque tem a sua característica, e é verdade, porque se você vai em parques diferentes, você vê que tem parques que você não pode, por exemplo, andar de bicicleta, que você não pode levar animais, e tem outros que você pode fazer tudo isso. E as pessoas ficam se questionando, mas por quê? Mas por quê? Mas tudo tem uma razão de ser, né? Isso. Eu vou trazer extremos, né? Existe um parque natural na Amazônia, o Parque de Tumucumac, o nome dele, é maior do que países da Europa. São quase 4 milhões de hectares. É uma coisa enorme, absurda. Eu tenho um parque urbano, o Parque Buenos Aires, aqui em São Paulo, que até pouco tempo era uma praça, né? Então, assim, estou colocando extremos realmente muito distantes e tem uma gama de possibilidades no meio do caminho, tanto da relação entre o espaço público e a área de conservação, quanto a característica do parque. Então, isso só para reforçar a ideia de que esses modelos precisam ser pensados caso a caso, de acordo com a realidade do que a gente está tratando, né? Nós vamos continuar conversando aqui com o Fernando Pieroni sobre essa questão dos parques, de como administrar, de como fazer uma gestão de um parque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já para falar desse universo verde essencial na cidade. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Sociedade Civil, hoje conhecendo um pouco da atuação do Instituto Semeia. Vamos continuar a nossa conversa com o Fernando Pieroni, que é o diretor executivo do Instituto. A gente conversou bastante no bloco anterior sobre um pouco das características dos parques, você nos trouxe exemplos, inclusive, não é? E eu gostaria de salientar que os parques, além de um local de lazer, é um local onde a gente também tem a preocupação de preservar a biodiversidade. Isso. E nesse ponto o Brasil é riquíssimo, né? É riquíssimo. O Brasil é considerado pelo Fórum Econômico Mundial como o país de maior riqueza de biodiversidade. Embora no ranking de turismo sustentável, nós estamos na 27ª colocação. Isso é um indicador que mostra como que talvez a gente não consiga transformar numa vantagem competitiva do Brasil, uma riqueza que nós temos de visitação, de valorização dos nossos espaços, né? O Instituto trabalha muito com o interesse de valorizar. Acho que a valorização é a base. Eu estive recentemente nos Estados Unidos e ali tem aquela figura do guarda-parque, né, que é o Ranger, que eles falam, né? E eu costumo brincar que depois do Homem-Aranha, do Batman, o herói nacional é o Ranger, né? Eu lembro quando eu era criança que tinha ali o Zé Colmeia. Sim. O Zé Colmeia, ele era um guarda-parque, tinha um desenho animado. Então a gente vê como que o parque está presente na cultura e como o povo se orgulha desse seu patrimônio. Eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção no Brasil, né? Sem dúvida. Agora, o Instituto Semeia tem vários profissionais envolvidos com a questão dos parques. Quem são esses profissionais? São colaboradores? Fazem parte do Semeia?
Hoje vocês contam com quantas pessoas, enfim, atuando na linha de frente do Instituto Semeia? Como toda ONG que ainda está nascendo, que está numa fase jovem, nós somos pequenos. Então, nós somos hoje 7 funcionários internos, só que a gente trabalha com uma gama de apoiadores. Então, são escritórios de advocacia que estão ajudando a gente a pensar maneiras melhores de desenhar esses contratos. São entidades, a gente tem parceria com a Fundação Getúlio Vargas, parceria com o Banco Interamericano. Então, a gente temos parcerias de parceiros da causa. Então, na causa ambiental, nós participamos de um grupo com outras ONGs desse mundo da conservação. Na questão do uso público, por exemplo, a SOS Mata Atlântica, a Conservação Internacional, a WWF. No mundo do uso público, a gente também tem parceiros, por exemplo, a Confederação Brasileira de Montanhistas ou a Associação Brasileira de Esportes de Aventura. Então, no fundo, se a gente quer causar um impacto, ninguém causa impacto sozinho, a gente precisa trabalhar em rede e procurar as nossas complementariedades e fazer um trabalho conjunto. É assim que o Semeia trabalha. Né? Daria para a gente dizer quantos parques a gente tem hoje no país? Olha, parques, se for pensar os parques urbanos, aí tem milhares, a gente nem tem uma Não contagem, dá para contar, né? uma contagem precisa. Parques federais, nós temos 74. Nossa, é um número muito alto. Acho Muito que as alto. pessoas não têm nem essa noção, né? Naturais. E nós estamos fazendo agora um levantamento em que a gente pega os parques federais com os parques estaduais. A gente, de tempos em tempos, faz uma pesquisa para entender a realidade dos gestores do parque. Vai ser lançada agora, nos próximos dias, a nossa coleta de dados. E nós estamos trabalhando na faixa de 130 parques, se não me engano, 430. Acho que são 428 parques que estão na nossa amostra. Então, essa é a ordem de grandeza dos parques naturais que nós temos no nível federal e no nível estadual. Isso nos deixa bastante felizes, né? Eu acho que é um feliz. número bastante considerável, né? Sim, sim. E agora a pergunta que não quer calar. E como é que está a situação desses parques? Hoje, desse número que você desenhou para a gente aqui, a gente tem motivos para comemorar ou nem tanto? Olha, eu acho que a gente tem instituições de pessoas muito capacitadas cuidando desses parques. Né? Vou dar um exemplo, o Instituto Chico Mendes, que tem gente muito boa, muito envolvida e tecnicamente bem preparada. E isso também encontramos nas fundações florestais. Mas a gente tem uma questão orçamentária complicada. A gente vê que tem sido um desafio cada vez maior para esses gestores cumprirem com o seu papel. E como já pude mencionar, existe uma questão do regime jurídico do poder público. Eu estive visitando o Parque do Itatiaia recentemente, há um ano e pouco, estava com o gestor do parque. Num dado momento ele mostrou ali uma mesa e falou, olha, depois de 9 meses tentando comprar o parafuso para montar essa mesa, nós fizemos uma vaquinha aqui internamente entre os gestores para poder montar. Por quê? Porque o regime de contratação do poder público é muito complicado. Então, assim, nesse sentido, a gente tem motivos para pensar que poderia ser diferente, que poderia ser melhor. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples e não depende da vontade dele, depende do próprio regime no qual ele está inserido. Né? E isso é a realidade de outros parques. Aqui em São Paulo, a mesma coisa, se a gente conversar em outros locais. Né? Você citou o Itatiaia, tem alguns outros parques que eu até gostaria de comentar com você. Tem o Parque Nacional da Serra da Bocaina, Sim. né? Que mais? Esse eu estive bem recentemente lá. E tem o do Piauí também, que é lindo, né? Que tem as pinturas Serra rupestres, da Capivara, né? ali, que tem as pinturas rupestres. Que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Esse é um parque que tem um modelo de gestão do terceiro setor que faz a gestão, tem lá uma série de equipamentos que Esse foram do Piauí. no museu e que existe e que é gerido por uma entidade, ou seja, ali existe uma parceria entre o público e o privado. Um exemplo de que as parcerias precisam buscar a vocação de cada parque e a vocação de cada tipo de parceria. Né? Eu estive recentemente na Bocaina, na Serra da Bocaina, justamente conversando com os gestores para entender qual que seria a vocação ali de uma parceria para aquela realidade do Parque da Bocaina. E como é que vocês fazem o diagnóstico? Vocês chegam no local, enfim, conversam com os gestores, visitam o parque, percebem o que está acontecendo ali. Mas como é que é feito o diagnóstico disso? Olha,
Se a gente for dividir o parque em alguns blocos, só para efeito de simplificação, a gente tem um bloco que é o bloco da conservação, né? Então tem todo um desafio da conservação, qual é o tamanho daquela área e dos desafios da conservação. Depois existe uma visitação, então é onde estão ali os estacionamentos, a bilheteria, no caso dos parques naturais, onde tem as trilhas, o centro de visitante, os banheiros, são aqueles equipamentos de apoio à visitação. Precisa ter uma infraestrutura, Tem que ter uma infraestrutura. Depois tem aquelas infraestruturas específicas, que é uma tirolesa, uma instalação de arvorismo, que não é todo mundo que entra no parque que quer fazer, mas existem pessoas que querem fazer aquilo. E depois existe uma série de serviços que são prestados dentro do parque. Por exemplo, visitas guiadas, avistamento de animais, onde eu tenho rio, eu tenho praia, eu posso ter canoagem. Então, existe uma série de outros serviços ali. Então, a primeira coisa, a gente procura entender quais são as vocações daquele parque. O que me parece é que, quando a gente pensa num modelo de gestão, esses dois blocos do meio, que é a infraestrutura e os serviços internos do parque, como a tirolesa, faz sentido estar num contrato de concessão, mas que essas pontas, que são tanto aqueles serviços prestados de fora para dentro do parque, quanto a conservação, deveriam ser a conservação continuar na mão do poder público. O poder público é quem tem uma vocação melhor, tem os seus técnicos, tem os incentivos corretos para cuidar, sem prejuízo do concessionário poder apoiar o poder público com esses encargos que eu mencionei, que são as políticas públicas embarcadas no contrato, né? E do outro lado, os parques têm um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social, né? Muitas vezes esses parques fechados são vistos como um empecilho para que as comunidades do entorno se desenvolvam. Então, também nesse caso, esses modelos de gestão precisam prever como incorporar essa sociedade no entorno para que haja esse jogo de ganha-ganha entre quem cuida dessa valorização do parque e de quem está no entorno e se beneficia desse parque mais valorizado. Então, a gente faz esse diagnóstico. Depois disso, precisa entender... Precisa haver essa integração, né? Precisa ter essa integração. Isso. Eu costumo dizer que tem que ter o jogo do ganha-ganha-ganha. Se o poder público não vir um benefício, ele não faz sentido para ele seguir adiante. Afinal de contas, ele é o dono do parque, né? E que está buscando uma maneira de gerir. Do lado privado, se não houver o interesse tanto de uma empresa que busca o seu interesse econômico, seja de uma fundação, uma entidade sem fins lucrativos, mas que também tem o seu interesse de impacto, se isso não for atendido, também não haverá o interesse desse parceiro privado. E a sociedade, no fundo, a gente faz tudo isso para que a sociedade tenha melhores parques. Se não houver a incorporação dos interesses da sociedade, em algum momento isso não vai dar certo. Alguém ali não vai levar esse projeto para frente. E daí a importância de ter um diálogo, de ter as audiências, de ter as consultas, para que a gente crie, de fato, um contrato que contemple essas três dimensões, né? É ótimo isso, realmente. E é interessante porque, assim, as pessoas que têm a oportunidade de viajar para outros países e que conhecem parques em outros países, sempre voltam dizendo, mas você precisa ver como é que era o parque do Canadá, tem o Banff no Canadá, tem o Stanley Park em Vancouver, tem, que mais? Yosemite na Califórnia. Então as pessoas voltam falando, nossa, precisa ver como é que era aquele parque, que diferença dos que a gente tem aqui no Brasil. A comparação é inevitável, né? Sim. E o que tem lá fora, por exemplo, que a gente não tem aqui ainda e que vocês trabalham para que a gente tenha? Olha, vou iniciar pelo que a gente tem de igual, que são... A gente tem uma beleza natural no Brasil que é comparável. É incomparável, talvez incomparável a nosso favor. Sim. Né? O que nós vemos é que muitos desses parques, eles justamente buscam por meio de... talvez, vou usar uma expressão aqui, talvez deixar de lado um pouco alguns preconceitos que nós temos, às vezes, de uma aproximação, por exemplo, com a iniciativa privada, ou de entender que o turismo, ao invés de degradar o parque, as pessoas dentro do parque é que valorizam, e as pessoas dentro do parque, inclusive, coíbem usos irregulares do parque, que são os caçadores, que são a exploração ilegal de madeira, né? Então, o que eu vejo de diferente nesses parques que estão indo bem, né, podemos dizer assim,
é que talvez eles já superaram alguns questionamentos e já reconheceram que os parques são da sociedade, a sociedade tem que conhecer e precisam gostar daquilo, e só assim a gente cria uma cultura de conservação. É muito difícil a gente ter uma cultura de preservar ou de gostar de algo que é etéreo. A gente precisa tocar, a gente precisa sentir aquilo para que haja essa valorização. Mas nós estamos a caminho. Estamos a caminho. E o Instituto Semeia faz um trabalho muito bonito nesse sentido. Tem um site de vocês que as pessoas podem acessar para conhecer e saber também como elas podem colaborar, né? Sim, sim, sim. É www.semeia.org.br. E aí, qualquer pessoa interessada em conhecer mais de perto, basta entrar em contato? Sim, sim. Estamos à disposição. Esse é o nosso papel ali, é dialogar, explicar e ter o orgulho de apresentar o nosso trabalho. E nós vamos ficar aqui na torcida para que o Semeia evolua cada vez mais e que a gente tenha parques lindíssimos no nosso país. Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso estúdio, Fernando Pieroni, que é o diretor executivo do Instituto Semeia. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. E a gente volta com um novo programa com ideias e ações que possam contribuir para uma vida melhor e qualidade de vida de todos na semana que vem. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.